Irmãos, vamos iniciar a nossa aula dessa manhã orando, como sempre, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso estudo, que o Senhor fale ao nosso coração, que sejamos pela palavra do Senhor instruídos, edificados e fortalecidos em nossa fé. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais um dia. Mesmo afastados fisicamente, agora, ó Pai, todos nós estamos unidos em um só coração e em um só propósito, que é de ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. E é por isso, ó Pai, que pedimos, fala, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, que o Senhor, ó Deus, nos ensine preciosas lições nessa manhã. Quero lhe agradecer, ó Deus, pelos nossos aniversariantes desse dia, nosso irmão Álvaro, meu cunhado Marcos também. Peço a Deus que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos, dos teus servos, que o Senhor continue derramando as mais ricas bênçãos do céu sobre a vida destes, ó Deus. Oramos, ó Deus, em favor dos enfermos, dos doentes. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Peço, ó Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade de todos estes. Que não falte o pão na mesa dos teus filhos. Nossa confiança está em Ti. Nós buscamos ao Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso refúgio. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça nesta manhã. Que nós possamos, ó Deus, nos alegrar em receber a Tua palavra nesse dia. Oramos, ó Deus, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 91, um dos salmos mais queridos, um dos salmos de maior apreço das Escrituras. Nós vamos estudar nessa manhã o Salmo de número 91. Você também pode ajudar a aumentar o alcance da nossa Escola Bíblica Dominical, abrindo uma sala de vídeo na sua página do Facebook ou também compartilhando o nosso link de transmissão. Então, ajude também a sua igreja a ter um maior alcance, a divulgarmos as nossas mensagens, o nosso trabalho para os seus amigos também. É um tempo também que nós podemos continuar evangelizando através das mídias sociais. Então, Salmo de número 91, eu vou dar um tempinho para os irmãos abrirem suas Bíblias. Pegue seu caderno também, a sua caneta, para que você possa anotar o estudo dessa manhã, Salmo de número 91. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho aqui. Muito bem. Salmo de número 91. A palavra do Senhor assim nos diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra no Onipotente. Irmãos, eu vou ficar um pouquinho de lado aqui, porque eu estou acompanhando a projeção do texto, a leitura do texto. Então, espero que os irmãos compreendam nisso, mas eu não perdi o foco de vocês não, ok? Versículo 2. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei
a minha salvação. Amados irmãos, o tema do nosso estudo nessa manhã é sobre a proteção de Deus. Sobre a proteção de Deus, nós faremos então algumas considerações à luz do Salmo de número 91. Sobre o Salmo 91, eu queria rapidamente fazer aqui 5 comentários. Primeiro, é que este é um dos salmos mais lidos e mais queridos de todo o saltério. É até comum nós observarmos o costume que algumas famílias têm, uma certa tradição, de deixar o Salmo de 91, a Bíblia aberta, exposta ao Salmo de 91, em um aparador ou uma estante em sua casa, na sala. Né? Então isso já mostra que há um grande apreço e carinho pela comunidade dos cristãos do Salmo de número 91. Segunda observação sobre o Salmo 91, ele é um dos salmos que traz uma das mensagens de maior confiança, de proteção ao nosso coração. É comum, em determinados momentos de lutas, de dificuldades e de crise, nós recitarmos o Salmo de número 91, como por exemplo, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, sobre as tuas asas estarei guardado e protegido. Então a gente faz menção constantemente do Salmo de número 91, quando nós enfrentamos lutas, passamos por dificuldades e estamos enfrentando adversidades no nosso dia a dia. Então ele é um salmo muito recitado, ele é um salmo muito citado, principalmente em tempos de angústia e de sofrimento. A segunda consideração sobre o Salmo de número 91 é que o seu tema principal é o cuidado de Deus para com o seu povo. Então, o salmista tem como objetivo mostrar a forma toda especial que Deus cuida do seu povo, que Deus protege a sua igreja. O Salmo de número 91, ele é de autoria de Moisés, né? Essa é a minha quarta consideração. É o único salmo que se tem conhecimento que foi composto por Moisés, e por esse ser um salmo de Moisés, é provavelmente o salmo mais antigo das Escrituras, né? Um dos salmos mais antigos também das Escrituras. Muito bem, então vamos ao texto dessa manhã. Eu quero aqui, amados irmãos, fazer menção de 2 aspectos importantes, né? Eu quero começar a nossa aula falando sobre a figura do protetor e daquele que é protegido, ou seja, protetor e do protegido. Então vamos começar a nossa aula nessa manhã falando então sobre quem é o nosso protetor, como Deus se revela no Salmo de número 91. Primeiro, ele se revela como o Deus Altíssimo, versículo 1. Você pode acompanhar na sua escritura. Isso significa que Deus ele é acima de todos, ele está elevado acima de todos, né? Provavelmente escrito num contexto em que cada povo, que cada nação tinha a sua divindade. Quando o Senhor se revela ao seu povo como Deus Altíssimo, ele está mostrando a Israel que em comparação aos outros deuses que não existem, que são nulidades, na verdade, ele é incomparável, ele está acima de todos, ele não pode ser de forma nenhuma nivelado com qualquer entidade ou qualquer divindade da antiguidade. Então essa é a primeira referência que nós encontramos acerca de Deus como sendo o Deus Altíssimo, o Deus que está acima de todas as outras divindades. A segunda lição que nós aprendemos acerca de quem é o nosso protetor nessa manhã é que ele se revela no versículo 1 como sendo o onipotente, o Deus onipotente. Além do Deus Altíssimo, ele é o Deus onipotente. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Não há limites para a ação de Deus, não há limites para o poder de Deus. Só existe uma coisa que Deus não pode fazer, que é pecar. Deus jamais ele pode pecar, né? Porque isso vai contra a sua própria existência, contra a sua própria natureza. Mas não há limites
para o poder de Deus. Então, quando nós conhecemos este Deus, quando nós buscamos ao Senhor, nós nos dirigimos a Ele como sendo o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, o Deus onipotente, o Deus onipotente. Terceira forma como Deus se revela no Salmo de número 91, ele se revela também como sendo o Senhor. Então, esse termo Senhor é uma referência à aliança que Deus estabeleceu com Israel. O Deus que nós servimos é o Deus de aliança. Ele tem um pacto com Israel. Israel é o povo escolhido do Senhor. É o povo eleito pelo Senhor. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor. Nós somos o povo eleito pelo Senhor. E Deus firmou conosco uma aliança inquebrável, uma aliança irrevogável. Nós muitas vezes falhamos no compromisso que temos nessa aliança, de honrarmos a Deus, de amarmos a Deus, de servi-lo de todo o nosso coração, mas Deus não. Deus, ele jamais quebra a sua palavra. Deus, ele jamais desonra os termos da aliança que ele mesmo firmou. Por exemplo, ele firmou o termo de que ele sempre estará conosco. Isso faz parte de um dos pontos da aliança que ele estabeleceu com a igreja, com nós que somos o seu povo. E ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar, porque ele firmou essa aliança, ele firmou esse compromisso. Nós sim, muitas vezes pela dureza do nosso coração, pela rebeldia do nosso coração, nos afastamos da presença de Deus, mas o Senhor não. O Senhor, ele jamais nos deixará, ele jamais nos abandonará, né? E Deus também, ele se revela nesse salmo como sendo Elohim, né? Essa palavra, essa expressão Elohim, nós encontramos também lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, Elohim, a palavra ali é Elohim, os céus e a terra. Então, essa expressão Elohim, quando Deus se revela como sendo o Elohim, ele se revela como sendo o Criador de todas as coisas. Deus formou o universo a partir do nada. E todas as coisas vieram a existir ao som da sua poderosa voz. Em 6 dias, todo o universo ele foi formado para a glória do próprio Deus. E tudo isso aconteceu apenas ao som da palavra do Senhor. Então, no Salmo de número 91, nós conhecemos ao Senhor através dos nomes que ele se revela a nós. Ele se revela como sendo o Deus Altíssimo, o Deus Onipotente, o Senhor, o Deus da aliança, e Elohim, o Deus da criação. Então, nós vimos quem é o nosso protetor. Vamos ver agora, no segundo momento da nossa aula, quem são os seus protegidos? Vejamos então quem são os protegidos pelo Senhor. No Salmo de número 91, nós encontramos, meus amados irmãos, aqui também 4 verdades sobre aqueles que são protegidos pelo Senhor. Em primeiro lugar, são aqueles que habitam com Deus, né? E o texto fala assim, habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é protegido por Deus? Quem habita com Deus. E essa expressão habitar dá a ideia de uma relação permanente. Nós não estamos pensando aqui na figura do inquilino, daquele que por um período de tempo permanecem em uma casa alugada. Não é essa a figura que o salmista tem em mente, mas ele tem a figura daquele que estabeleceu uma fixa residência naquele lugar e não pensa em hipótese nenhuma sair daquele lugar. Então, quem é protegido por Deus? Aquele que firmou a sua vida, que estabeleceu a sua casa na presença do Senhor. Lembremos do final do Sermão do Monte, quando Jesus ele diz que o sábio, o prudente, é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. E nós cremos, até porque a Bíblia nos apresenta Cristo como sendo a rocha, a pedra angular. Então,
O protegido pelo Senhor é aquele que tem a sua vida firmada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Segundo aspecto do protegido pelo Senhor é aquele que descansa no Senhor. Ele descansa à sombra do Onipotente. Na sombra do Onipotente, ele descansa. Ele entrega a sua vida ao Senhor, ele coloca diante de Deus os seus problemas e ele descansa no Senhor. Eu sei que é muito difícil, diante das lutas, das nossas dificuldades, nós encontrarmos essa posição de quietude, de descansarmos em Deus. E talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa fé, nós descansarmos no Senhor, aquietar o nosso coração e saber que Deus, Ele é o Senhor. Mas nós aprendemos à luz desse salmo, eu aprendo com vocês também nessa manhã, à luz desse salmo, que somente seremos protegidos pelo Senhor quando nós aprendemos a descansar nele, a confiarmos nele. Além do protegido ser aquele que habita com o Senhor, daquele que descansa com o Senhor, o protegido é aquele também que confessa o nome do Senhor. Nesse salmo nós encontramos uma belíssima confissão. O autor desse salmo declara: o meu refúgio e o meu baluarte é o Senhor, a minha fortaleza e a torre da minha proteção é o Senhor. O protegido pelo Senhor, ele não se esconde, ele não nega a sua fé. E diante das lutas, diante das dificuldades, ele declara a sua confiança no Senhor. Ele diz: tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte. Sobre ti, Senhor, eu coloco toda a minha esperança, toda a minha confiança. E em quarto e último lugar, o protegido é aquele que confia. Ele declara: caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aqui a gente vê a figura de um campo de batalha, sabe aquelas batalhas antigas, aquelas guerras onde os soldados iam com espadas, escudo, lança, e o confronto era muito próximo, o confronto ele era direto, não era confrontos de máquinas, né, de tanques, não era uma guerra à distância como a gente vê hoje em dia, né? A guerra era travada em campos abertos e os soldados se degladiavam frente a frente um com o outro. Então, tendo essa imagem à frente, o salmista declara: olha, mesmo num campo de batalha, cercado por um imenso exército, nada há de me acontecer, porque eu confio no Senhor. Não serei atingido, não serei jamais abalado. Então, guarde bem isso, aqui é muito importante. Quem gozará da proteção do Senhor? Quem há de obter a proteção do nosso Deus? Aquele que habita no Senhor, aquele que descansa no Senhor, aquele que confessa o Senhor e aquele que confia em nosso Deus. Então, nessa primeira parte aqui da nossa aula, então nós vimos esses dois temas abordados no Salmo de número 91. Um protetor, quem é o nosso protetor? O Deus que nós servimos. E nós vimos então 4 aspectos do seu nome que revelam então ações diretas de Deus em favor de nós que somos o seu povo. E vimos também 4 aspectos daqueles que são protegidos pelo nosso Deus. Eu espero que você tenha anotado esses importantes pontos na nossa aula. Vamos então agora para a segunda parte do nosso estudo, que nós vamos então, à luz do Salmo 91, expor a vocês como Deus nos guarda, como Deus protege aquele que habita nele, aquele que confessa o seu nome, aquele que confia, aquele que descansa em sua presença. Então vamos ver como Deus nos protege. Em primeiro lugar, Deus ele nos livra de ciladas e armadilhas. Nós encontramos a seguinte expressão no Salmo 91, o laço do passarinheiro, o laço do passarinheiro. Essa expressão era referente a uma armadilha antiga que se fazia para pegar pássaros, para colher pássaros, né? Então era um tipo de uma arapuca, né? Os mais antigos conhecem bem
essa expressão, né? Então o pássaro vinha ali, colocava um alimentozinho, alguma coisa, e então aquela armadilha caía, prendia o pássaro. Então isso era o laço do passarinheiro. A Bíblia nos diz que o inimigo de nossa alma, Satanás, ele constantemente ele está armando ciladas para nos derrotar, para fazer com que nós venhamos a tropeçar. Quem nos guarda dessas ciladas? Quem nos guarda dessas armadilhas? O próprio Deus. Homens maus também armam ciladas contra nós. Procuram colocar pedras que façam que venhamos a tropeçar e dessa forma venhamos nos afastar da presença de Deus. Quem nos guarda dessas armadilhas? Quem nos guarda dessa cilada? O nosso Deus. E é interessante destacarmos aqui uma verdade que provavelmente você já sabe. Existem muitas armadilhas e ciladas feitas por Satanás e por homens maus que nós desconhecemos e que provavelmente nunca chegarão ao nosso conhecimento. Já para pensar nisso? Mas Deus está lá. Ele está nos guardando, Deus está nos protegendo, Deus está nos livrando. Deus está com a sua poderosa mão, não permitindo que nós venhamos a cair nessas armadilhas, nessas ciladas, preparadas por Satanás e por homens maus. Não se esqueça de que o nosso protetor é Ele quem nos livra de armadilhas e de ciladas. Em segundo lugar, Ele também nos livra de doenças, né? O texto fala sobre peste perniciosa. Olha só, né? Esse problema de enfermidade, de doenças, de epidemias, não é algo apenas do nosso tempo, mas já no tempo antigo isso existia, né? Quem nos guarda, quem nos protege é o Senhor. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos tentar ao máximo permanecer em casa, evitar contatos, higienizarmos a nossa mão, usarmos a máscara. É claro que o cuidado de Deus não faz com que o homem seja irresponsável, né? Então nós precisamos entender que essas duas coisas, elas caminham juntas. É Deus quem nos guarda das enfermidades, é Deus quem nos livra da doença, mas ao mesmo tempo isso não nos exime de tomarmos os devidos cuidados, que fique isso bem claro. Mas é importante que nós, amados irmãos, afirmemos nessa manhã aqui de forma categórica e explícita que a nossa segurança, a nossa proteção, ela vem do Senhor. É Deus quem nos guarda. É o Senhor quem nos protege. Então, portanto, não nos esqueçamos disso. Se hoje nós estamos vivos, se nós não somos acometidos por nenhum outro tipo de enfermidade, de doença, é porque Deus tem sido bom, porque Deus tem nos guardado da peste perniciosa. Ele também nos protege de outros perigos. Então Deus, ele nos livra de ciladas e armadilhas, ele nos guarda de doenças e ele nos protege de outros perigos. O texto diz, debaixo das suas asas. Então nós temos aqui, né, a figura de uma galinha e que a galinha ela abre as suas asas e ela protege os seus pintinhos, ela protege os seus filhotes, né, de todo tipo de ameaça, né? Até ontem, curiosamente, eu estava zapeando e estava vendo um videozinho, né, de uma galinha enfrentando uma cobra. E a galinha ali enfrentando a cobra, encarando a cobra, porque a cobra queria devorar os seus filhotinhos. É desses videozinhos curtos que a gente recebe pelo WhatsApp, né? E aí justamente veio a calhar com a lição de hoje, né? Então é nesse sentido que temos o Senhor que nos guarda, que nos protege e nos livra de todo o mal. Ele nos protege. Existem muitas ameaças, como eu falei anteriormente, que nós nem sabemos, que nós nem dimensionamos, mas lá está o nosso Deus, que nos guarda e que nos protege. É comum a gente pensar dessa forma, né, de sermos gratos ao Senhor apenas por aquilo que os nossos olhos veem. Mas eu gostaria nessa manhã que pudéssemos abrir essa outra janela, se é que eu posso assim dizer,
e que também aprendamos a ser gratos a Deus pelos livramentos que a gente não vê. Senhor, eu sei que Tu estás aí, eu sei que o Senhor tem me guardado, eu sei que o Senhor tem me protegido e me livrado de ameaças que nem eu sei. Senhor, recebe a minha gratidão, que aprendamos também a orar dessa forma, sendo gratos ao Senhor por aquilo que os nossos olhos não veem, pelo livramento que o Senhor nos concede e que a gente nem sabe. O texto também nos diz que o Senhor nos livra do medo. O Senhor traz segurança ao nosso coração quando nós encontramos a seguinte expressão no Salmo 91: não te assustarás do terror noturno. Então também, durante as peregrinações do deserto, durante a caminhada do deserto, muitos inimigos e muitas ameaças surgiam à noite. E quem livrava e quem protegia o povo durante a noite, durante essa peregrinação deles no deserto, era o Senhor. Era o Deus da aliança, o Deus Altíssimo, o Deus onipotente. É o Deus Elohim, o Criador. Este Deus é que guardava o povo de Israel durante a noite. E também sabemos que é o Senhor que nos guarda. Por mais moderno que possa ser o nosso sistema de segurança, por mais bem protegido que possa ser a nossa casa, se nenhum mal aconteceu essa noite a mim e a você, é porque foi o Senhor que nos guardou, foi o Senhor que nos protegeu. E essa proteção, ela tem que produzir em nosso coração segurança. O crente, ele não pode andar com medo. O crente, ele precisa andar em paz, sabendo que é o Senhor quem o guarda, que é o Senhor quem o protege. Mal nenhum pode fazer o homem contra nós. Só há alguma maldade ao homem se Deus assim permitir. Nós só podemos ser atingidos por qualquer tipo de sofrimento, de adversidade, se o Senhor permitir. E quando isso acontece, é porque Deus tem algo para nos ensinar. Quando isso acontece, é porque Deus tem propósitos pedagógicos em nossa vida. Não nos esqueçamos disso. Ainda falando sobre a proteção do Senhor, Ele nos preserva de calamidades. O texto diz: nenhum mal te sucederá. Ou seja, se aqui estamos, se nenhuma outra calamidade tem nos atingido, é porque o Senhor tem protegido a mim e a você. Em sexto lugar, o Senhor também livra a nossa casa de todo o mal. Nós encontramos a seguinte expressão no Salmo de 91: praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Então, se o mal não vem em nossa casa, se o mal não entra em nosso lar, é porque Deus tem nos guardado, é porque Deus tem nos protegido. E em sétimo lugar também, Deus, ele nos guarda e nos sustenta de forma sobrenatural. Deus, ele nos guarda e nos sustenta de forma sobrenatural. E que forma sobrenatural é esta? Deus, ele envia os seus anjos para nos guardar e nos proteger. Deus envia os seus anjos para nos guardar e proteger. Eu quero rapidamente, então, fazer 3 referências aqui sobre a questão do ministério dos anjos na vida da igreja, à luz do Salmo 91 também. Primeiro, lembremos que esses anjos, eles pertencem ao Senhor, eles são do Senhor. Eles só agem, eles só atuam mediante ordens explícitas do próprio Deus. É Deus quem dá a ordem a eles, e esses mensageiros, esses anjos, eles cumprem os desígnios do Deus Altíssimo. Segundo, esses anjos que pertencem ao Senhor, eles não têm vontade própria. Lembremos disso. Eles foram unicamente criados por Deus para obedecer à ordem do Senhor, para fazer a vontade de Deus. Então, algumas pessoas, o anjo vem para lá, o anjo vem para cá,
como se fossem seres independentes que tivessem vontade própria. Não. Os anjos só se movem, eles só atuam para cumprir propósitos divinos, e dentre os propósitos divinos estabelecidos por Deus está o de justamente cuidar de mim e de você. Deus, ele cuida de nós, Deus nos guarda, Deus, ele nos protege através dos seus mensageiros, através dos seus anjos, né? E, por último, nós podemos falar aqui, em oitavo e último lugar, que Deus, ele nos faz triunfar sobre o mal. Deus nos faz triunfar sobre o mal. Nós encontramos a seguinte expressão: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então, aqui nós encontramos, podemos dizer assim, dois inimigos, né? O leão e a serpente. E Deus, ele faz com que nós triunfemos sobre esses inimigos. Deus faz com que nós triunfemos sobre essas ameaças. E encerrando a nossa aula de hoje, encerrando a nossa aula dessa manhã, para quem são essas promessas? Quem há de receber esse livramento? Quem há de receber essa promessa? Preste bem atenção nisso. Vê se você se enquadra nesse grupo que há de receber essa promessa. Vê se você se enquadra nesse grupo que há de receber esse cuidado especial do Senhor. Primeiro, essas promessas são para aqueles que amam ao Senhor. Olha a expressão que nós encontramos no Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor. Quem Deus protege? Quem Deus cuida? Daqueles que se apegaram a Ele com amor. Você ama o Senhor? Você está apegado ao Deus Altíssimo? Você tem prazer em falar com Ele? Em ouvir a sua voz? Você se alegra em viver uma vida de santidade, retidão e obediência? Você ama aquilo que Deus ama? Você tem prazer naquilo que Deus tem prazer? Há alguma forte identificação da sua vida com o Senhor? Essa é a ideia do se apegar com amor. É de nós termos uma forte identificação, um forte apreço, um forte amor por aquilo que Deus ama, gostar daquilo que Deus gosta, ter prazer naquilo que Deus tem prazer. Essa promessa aí, em segundo lugar, é para aqueles que conhecem o seu nome. O texto diz, porque conhece o meu nome. E nós acabamos de ver, olha só que interessante desse salmo, 4 nomes do Senhor. O Deus onipotente, o Deus Altíssimo, o Deus da aliança e o Deus Criador. Então, quando nós conhecemos a esse Deus, nós então passamos a usufruir, a nos apoderarmos dessas promessas maravilhosas. Sobre a nossa vida haverá cuidado de Deus, livramento, segurança, proteção, direção, paz, quando nós conhecemos ao Senhor. E por último, essas promessas é para aqueles que oram, é para aqueles que buscam e invocam o nome do Senhor. Ele me invocará, diz o salmista. Você tem invocado o nome do Senhor? Você tem orado? Tem clamado? Tem suplicado? Coloque a sua vida diante do Senhor. Clame, ore, busque de forma disciplinada, sistemática, não só diante das necessidades, problemas, da angústia, mas tenha prazer em buscar ao Senhor, em falar com Deus, em ter uma vida de oração. A vida com Deus, ela se constrói sobre esses 2 pilares. Deus, ele fala por meio da sua palavra. Deus, ele nos ouve por meio das nossas orações. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, termos a alegria de conhecermos ao Senhor sempre. Sabemos que temos esse Deus maravilhoso que está sempre ao nosso lado e que até mesmo em nossas lutas e adversidades, Ele permite que isso aconteça,
porque Ele tem propósitos maravilhosos para nós. Mas é Ele que está a todo instante em nosso derredor. É Ele quem está em todo instante nos guardando e nos protegendo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor Deus mais uma vez, então, que nos guarde, que nos abençoe e que nos dê um dia de paz. Aí é onde você está agora. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Não se distraia, não, com outras coisas do seu aparelho celular ou do computador. É o momento agora de nós nos voltarmos para Deus, de orarmos mesmo, de buscarmos ao Senhor. Vamos fazer isso? Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a graça de conhecermos a Ti, de sabermos quem o Senhor é. E obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Guarda-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, de todo mal. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Que o Senhor, ó Deus, venha cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, protegendo a cada um de nós. Não permita, Senhor, que nós sejamos, ó Deus, infectados por esta doença, ó Pai. Nossa confiança está em Ti. Oramos, ó Deus, pelos doentes, pelos aflitos, pelos angustiados. Senhor, cuida, Pai. Traz um renovo, traz alívio. Que o Senhor, ó Pai, venha sustentar o Teu povo, a Tua igreja, os Teus servos que fazem, ó Deus, a Tua obra. Dá-nos, ó Deus, um dia de paz, um dia de alegria, um dia de prazer na companhia dos nossos entes queridos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado vocês que acompanharam a nossa aula dessa manhã. Deus abençoe a cada um de vocês. Continuo recomendando, amados irmãos, que se puderem, permaneçam em casa. Aos nossos idosos, principalmente, permaneçam em casa. Aos pais que têm filhos pequenos, evite de expor o seu filho ou a sua filha na rua. Nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda, mas não nos isenta da nossa responsabilidade. Então, portanto, atuemos com responsabilidade, sejamos responsáveis em nome do Senhor Jesus. Hoje, às 14 horas, nós temos o programa de rádio na Sama 1 104,9. Fica sintonizado. Também ele é retransmitido pelo nosso Facebook. E à noite, às 19 horas, se o Senhor Deus assim permitir, nós estaremos então expondo a palavra de Deus, fazendo a continuidade, dando continuidade, melhor dizendo, à série de mensagens em Gálatas, tá bom? Amados irmãos, um ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Saudades do pastor, saudades da igreja, saudades de todos vocês, tá? Sintam-se aí abraçados pelo pastor. Não vejo a hora de poder reencontrar. Peço que os irmãos continuem orando por nós, pelo nosso ministério. E qualquer necessidade, irmãos, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode ligar, qualquer hora nós estaremos prontos para ouvir e cuidar da igreja. Um abraço, um ótimo domingo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.